semanas vamos finalmente começar o nosso curso de análise. A gente começa com os números reais. Assim, historicamente, você tem, já falei disso, né, o primeiro impulso para pensar nos números reais vem lá na utilidade grega. Até aqui a gente veio números naturais, números inteiros, números racionais. É claro que isso não é bem assim, números negativos são uma coisa do Renascimento. Tem um livro de um cara chamado Bombelli, 1508, por aí, em que ele fala dos números negativos, da regra dos sinais para multiplicação, tudo. E, como já falei, mesmo no século XIX, isso ainda era objeto de controvérsia. Então, a passagem dos naturais para os racionais, os inteiros, aí são só um detalhe, coisa mais ou menos antiga. Os gregos tinham a ideia geométrica de que você podia, não pensar em termos de comprimentos, né? Você tinha dois comprimentos, a gente funciona meio assim, né? A gente pega um centímetro ou um milímetro, ou outra vez uma coisa menorzinha, e mede, e dá aqui um número inteiro. Se for medir isso aqui, vai dar um número inteiro de milímetros. E esse aqui também vai dar um número inteiro de milímetros. Claro que a gente sabe que não é preciso, mas então a gente compara assim. Mas os gregos tinham a ideia de que sempre existiria aqui um certo segmento, o mesmo, de um certo tamanho aqui, igual nos dois, e que aí você teria uma quantidade inteira de pedaços. Então aqui teria P pedaços, aqui Q pedaços, então a razão entre esses dois seria alguma coisa do tipo, pensou o quê? Tem uma lenda assim de que a certa altura lá na Grécia, em Delos e tal, que teve uma certa situação meio ruim, uma catástrofe e tal, a coisa não estava indo bem, e que se conseguiu saber dos deuses lá, é que o templo de Apolo tinha um altar que era um cubo, em forma de cubo, e que esse altar teria que ser duplicado para que tudo voltasse a ficar bem. E duplicar um cubo passa por, você tem um lado L, você tem que passar por raiz cúbica de 2 vezes L. E aí os caras foram ver e se tocaram que esse número, se você tivesse assim, o comprimento, ele pegasse a aresta do cubo original e a aresta do cubo duplicado, não tinha uma razão assim, entre eles. Geralmente a gente faz isso hoje com raiz quadrada de 2, mas o nível de dificuldade é o mesmo. O fato é que há registros de que isso causou um certo impacto na matemática grega, um problema entre eles, e o registro que a gente tem, quem resolveu isso foi um cara chamado Eudóxio, de quem não se sabe muita coisa, mas se sabe que ele é o grande nome, talvez, da análise, dos fundamentos da análise lá na Antiguidade Grega. Ele também fez coisas que são similares à passagem ao limite, a somas infinitas, a cálculo o Arquimedes vai utilizar para cálculo de área, de volumes. Bom, aí o Eudóxio, isso vai aparecer no Euclides, né? E acho
que a referência que se tem de que foi o Eudoxo que fez isso está no Arquimedes. E qual é a solução do Eudoxo? Antes disso, tem que situar qual é a solução que nós temos para isso, né? É que a solução que a gente tem é que a gente pensa hoje um número como... Hoje não. Já há um tempo tem a ideia de um número como sendo... Tem uma representação decimal que tem um número natural, vírgula, e aí você tem 1, 2, 3, etc. Uma sequência eventualmente infinita de algarismos e, na verdade, esse número é o limite de uma sequência. Uma sequência que você tem as somas parciais. Então, um número real, como a gente aprendeu no colégio, lá com a professora, é o limite de uma sequência. Depois você aprende que tem outras bases, depois o mesmo número vai ter outras representações, vamos discutir isso. Mas um detalhe importante para a gente ter presente é que os gregos não tinham numeração de posição. Então essa solução aqui, acho que é do século XVI. Então o Eudoxo concebeu uma solução bastante engenhosa e, de certa forma, mais simples do que essa. Primeiro, para resolver essa situação, ele separou o número. O número era número inteiro. Separou o número de grandeza. Então, grandeza é essencialmente algo que você mede. Não especifica isso. Só ele separa assim, que você só pode comparar grandezas que tais que, vamos dizer, qualquer uma delas fica menor que um certo número de vezes a outra. A ideia acho que é claro, você não pode pegar um segmento de reta, o comprimento do segmento de reta, e comparar com a área de um quadrado. Não dá com um número finito de segmentos de reta, você não cobre um quadrado. Mais ou menos uma coisa assim. Somar grandeza é juntar as duas. Entendendo a percepção vazia. Uma coisa mais ou menos nessa linha. Né? Então, imagine que você tem duas grandezas. Né? Uma grandeza aqui e outra grandeza aqui. Sei lá, grandeza G1, uma grandeza G2. A questão é entender qual era a razão entre essas duas grandezas. Ele diz o seguinte: bom, imagine que você tem outras grandezas aqui, G1. Aliás, aqui não precisam nem ser da mesma espécie. Faz sentido você... Imagina alguma coisa assim. Quer saber se a razão entre esses dois é igual, maior ou menor que a razão entre esses dois. Então, ele diz, a ideia é a seguinte: imagina que você pega, vamos escrever numa notação mais simplesinha, né? Você tem A sobre B, não importa aqui se são números reais ou não. Imagina que você tem um número racional, né? Que isso aqui seja menor que P sobre Q. Isso quer dizer que QA é menor que PB. Agora imagina aqui que você tem outros dois C sobre B e isso aqui também seja menor que P sobre Q. Então significa que QC é menor que P vezes D. Isso aqui é grandeza, grandeza, grandeza. Separar as grandezas aqui. Olha, a comparação é a seguinte: você vai dizer o seguinte, né, que essas duas razões são iguais, significa que sempre que isso acontecer, isso também tem que acontecer. Legal? Quer
dizer, porque, de certa forma, que ele remete, ele diz, olha, a razão entre duas grandezas pode não ser um número racional, mas eu devo poder chegar pertinho por números racionais, tá certo? Quando você pensa em números reais, imagina que esse daqui fosse menor que C sobre D. Então você poderia botar um racional aqui no meio, de maneira que isso aqui acontecesse e isso daqui fosse o contrário. Então a ideia, vamos dizer, traduzindo da maneira como a gente pensa hoje, quanto o Dodson deve ter tido que espremer o cérebro o que ele tinha na época para construir esse negócio. Então, ele estabelece isso, que aqui eu não estou dizendo, ele não chama a razão entre duas grandezas de número, porque ele não tem como criar os números reais, dar a eles alguma concretude, operar com eles. Esse é o problema. Quando os gregos não operam, não somam razões entre grandezas, somam números. Mas é isso. Ele está dizendo que esse é igual a esse, se sempre isso acontecer, isso vai acontecer. E, bom, claro, também, se isso daqui for maior que Mn, então você vai ter Mb menor que Na, tem que acontecer sempre que Mb é menor que Mc. Então, a ideia é que isso daqui implica isso, e isso daqui implica isso. E aí, com isso, ele diz, bom, se isso acontece, essas duas grandezas são iguais. Essas duas razões são iguais. A razão entre essa grandeza e a razão entre essas duas grandezas, entre essas duas e a razão entre essas duas são iguais se isso acontecer. Então, o que ele está fazendo? Está aproximando por números racionais. Pensando assim na ideia que eu já adiantei, né? Se você pensar os números reais como ponto sobre uma reta, você está dizendo que esse número aqui, que é a razão, dizer, pensando essa razão como sendo um número K, um número real K, ele está dizendo que essa razão está definida pelos racionais que estão acima e pelos racionais que estão abaixo. Ela separa isso aqui. Oi. Não entendi só. Porque o AB é menor que CD, o contrário não pode acontecer. Aliás, desculpa, aqui eu disse AB menor. Na verdade, aqui eu estou dizendo, tudo aqui que eu estou falando é para o AB igual ao CD. Tá? Para o AB ser igual a CD, significa que sempre que o AB for menor que P sobre Q, o CD tem que ser menor que P sobre Q. Sempre que o AB for maior que M sobre N, o CD tem que ser maior que M sobre N. Pode botar até sem somente C aqui. Então, é isso. Ele está pensando, na verdade, que um número real, não sei se ele estava pensando isso, acho que não há nenhum documento indique isso, né? A ideia de colocar os números reais como pontos da reta vem bem depois, mas pensando em termos de hoje é isso, essa é a solução dele. E aí, só que claro, isso dá um trabalho de manipulação para você provar as coisas, para você escrever, que é não trivial, coisa para Arquimedes, qualquer um. Mas é uma solução extremamente simples, em que hoje, essa solução aqui, né, do Dodson, eu não sei, não tem a data, mas deve ser mais ou menos uns 400 a.C., talvez, com margem de erro aí de alguns poucos séculos, eventualmente.
Essa do Eudoxo vai dar a solução do Dedekind, que é de 1800 e coisa, em que ele justamente, adaptando um pouco, ele diz isso, que um número real é um corte na reta dos racionais, é alguma coisa que separa os racionais entre uma semi-reta para a esquerda e uma semi-reta para a direita, podendo eventualmente ter um número racional aqui também. Então, uma maneira simples de fazer isso é dizer, bom, pega e define semi-reta, por exemplo, à esquerda. O que é uma semi-reta? É um real, uma semi-reta dos racionais. Vamos chamar assim, S pertence aqui. Então, o que eu preciso desse S? Primeiro, que S diferente de vazio. Segundo, que seja limitado, para não ser a reta toda, né? Existe A pertencente aqui, tal que A maior que X para todo X pertencente a S. Terceiro, que é o principal, né? É que se X pertence a S e Y é menor que X, então se o X está aqui e o Y está aqui, então o Y está em S. Todo mundo está à esquerda, tá. E aí você pode dizer que um número real é um cara desses. Claramente, né, se você pegar os caras que forem menores do que 2, vai dar um cara assim. Mas se você pegar os caras que forem menores que raiz de 2, pensando assim, a gente sabe que é raiz de 2, mas que a gente faz de conta que não sabe, os caras menores que raiz de 2 também vão dar um cara assim. Só que a gente vai ter que definir eles como os caras cujo quadrado é menor que 2, união os negativos. Então, a partir daí você define, aí você soma, multiplica, aí já não precisa de uma genialidade para definir as operações. Aquela terceira definição já define ele ser limitado superiormente ou não? Essa propriedade? Não, porque a reta inteira satisfaz essa propriedade. Então você tem que colocar que tem uma cota superior para não ser a reta inteira. Em princípio, essas duas propriedades aqui não excluem o conjunto vazio, que a gente coloca, que é não vazio. Mas pode ser um corte, não falta mais uma propriedade, para aquela que para todo o X pertencente a S tem um maior dentro dele. Eu não entendi. É que eu esqueci agora. Não pode não ser coberto, né? Ah, sim. Tá certo. Quer dizer, não tem. Porque aqui, dessa maneira como está, vamos dizer, tem duas semi-retas distintas que podem representar o mesmo número. E se esse K for racional, a semi-reta que inclui o K e a semi-reta que não inclui o K são possíveis cortes aqui. Para excluir a ambiguidade, né, a gente pode dizer, bom, vamos sempre excluir o K. Então, bota uma propriedade. Desculpa, você falou que a reta inteira satisfaz isso. A 2 não impediria que a reta inteira satisfaça? Não, justamente a pergunta dele era que se só a 3 não bastaria. Aí ele disse que a 2 está justamente aqui para impedir que a reta inteira seja incluída. Então, a propriedade 4, você pode dizer, uma possibilidade seria dizer, não tem o maior elemento em S.
possibilidade. Não existe A pertencente a S tal que A maior ou igual que X para todo X pertencente a S. Ou para todo X pertencente a S, existe Y pertencente a S tal que Y é maior que X. Ou alguma outra. Assim como a rigor a gente não precisa incluir essa propriedade aqui, mas a gente vai ter que aí fazer uma relação de equivalência que é desagradável. Aqui, eventualmente, a gente pode, em algum momento, decidir qual é melhor, porque a gente vai usar isso para definir as coisas. Então, qual dessas duas propriedades é mais cômoda de trabalhar, ou a gente prova logo que as duas são equivalentes. Então, incluímos essa aqui também. Tá tranquilo, assim. Essa questão tem. É legal que tem raízes históricas, geométricas, é menos familiar, mas é uma simplicidade bastante grande. Eu tendo a preferir usar essa, porque eu acho que ela exige menos estrutura. A outra, de certa forma, exige você já introduzir o conceito de limite, trabalhar com classes de equivalência, mas eu vou também apresentar. Claro, isso. Bom, claro que aí a gente tem que definir as propriedades, né? A primeira propriedade que salta aos olhos, e aí essa propriedade 4 é crucial, né? É que a relação de ordem é a relação de inclusão. Quer dizer, você diz que R menor ou igual a S, C somente C, R está contido em S. Bem óbvio. Semirreta que vai até aqui, dá um número K, esse aqui o número K2, esse é maior do que esse porque essa semirreta está contida dessa. Como não tem a possibilidade de ter a extremidade, a semirreta com extremidade inclui propriamente a semirreta sem extremidade. Então aqui não tem ambiguidade com essa propriedade K. Aí, vamos dizer assim, não acho que deve ser verdade, relativamente simples, né, você dizer o seguinte, R mais S é igual ao conjunto do X mais Y, tais que X pertence a R e Y pertence a S. Quando você soma os caras que estão nessa com os caras que estão nessa, você certamente vai obter todos os caras, todos os racionais até K1 mais K2. Então, a soma é extremamente simples. Depois, acho que é uma propriedade que deve ser extremamente simples também, deve ser a propriedade do Supremo, que é a lista absoluta. Se você disser que vamos chamar esse conjunto desses caras, vamos chamar de R. Os reais são esses caras. Então, se você tiver um conjunto X contido em R, então um conjunto de semirretas assim, de corte, e tal que existe M pertencente a R com M maior que X
todo x pertencente a x, então define sub de x é igual a união. Pega todas as semi-retas em x, imagina assim, você tem aqui um x1, um x2, um x3, um x4, etc. Pode ser um conjunto infinito, inclusive não enumerável. Na hora que você unir todos eles, uma união de semi-retas, ela vai ser uma semi-reta. Claramente. Vai ser limitada por ele. Então, vai estar satisfazendo tudo isso. E ela vai ser maior ou igual que cada um dos elementos de x. E não vai ter ninguém que seja maior ou igual que todos os elementos de x, que seja menor do que esse cara. Essa ideia assim, sem demonstrar. Primeiro, a união de semi-retas é uma semi-reta. Se uma delas vamos dizer, se elas são todas não vazias, a união é não vazia. Se todas elas estão à esquerda, estão contidas em M, então a união vai estar contida em M. A união contém todos os elementos de x. Então, é maior ou igual que todos os elementos de x. Se eu tiver um cara que é menor do que esse, está contido nele. Aí, questão talvez um pouco delicada. Eu tenho um x aqui, imagina que você tem um m desses. Aqui assim, basicamente, você tem que mostrar que tem um racional aqui. Essa talvez seja a questão mais delicada. Você tem um racional por quê? Porque eu quero mostrar que o x é o supremo, quer dizer, que ele é a menor das cotas superiores. Então, se eu pegar uma cota superior que for menor do que x, menor ou igual que x, tem que mostrar que, na verdade, ela é menor mesmo. Tá? Não pode estar acima de todo mundo e ser ainda menor que x. Acho que também não é muito complicado, né? Se ela estiver estritamente contida em x, tem um elemento de x que está aqui. Ele tem que estar em algum, como x é a união, tem que estar em algum dos caras aqui. Legal. Era mais ou menos essa pergunta que eu estava fazendo da terceira definição, que isso seria uma suprema. Não, olha só, isso aqui é como a definição de intervalo. Na definição de intervalo, mas o que é um intervalo? O intervalo é um subconjunto ordenado, pensa assim nos racionais, né? Que se você tiver A e B aqui, se tiver qualquer cara entre A e B, está no intervalo também. Quando você pensa semi-reto, você diz, se tiver um B aqui, qualquer cara à esquerda de B está na semi-reta. É isso que está escrito aqui, se x está em S e y é menor que x, então y está em S. É só para caracterizar que é uma semi-reta. Então, aqui eu estou pegando um conjunto de semi-retas, todas elas contidas em uma certa semi-reta M. Estou dizendo o seguinte, se eu pegar uma união de semi-retas, não vazia, de semi-retas, vai ser uma semi-reta. Claramente. Se todas estão contidas em M, ela está contida em M. Por outro lado, a união contém todas. Então, eu já achei um cara. Na verdade, eu já provei tudo. Eu estou dizendo, se você tem uma cota superior,
esse cara que eu peguei está contido na corda superior, então é menor ou igual. Então ele já é menor ou igual que todas as cordas superiores. Então, aqui, a propriedade suprema aqui é uma trivialidade, basicamente. Então você já começa, quer dizer, essa definição começa aos reais. Claro que o Eudoxo não trabalhou assim, nem sei se os racionais, claro, não tinha números negativos, essas coisas. Essencialmente a ideia dele já mata tudo, né? Porque você já começa com a ordem bem definida, com a propriedade suprema obtida de maneira fácil, a soma também é uma coisa fácil, e a multiplicação, o único problema que você tem que tomar cuidado com a multiplicação é o quê? Porque uma semirreta sempre tem números negativos. Então, se você multiplicar os elementos da semirreta, você vai até mais infinito. Então, você tem que dar alguma solução para isso. Uma possível solução é definir o produto de números positivos. É claro que a semirreta zero, está claro qual é. É a semirreta dos racionais menores do que zero. Então você já tem o elemento neutro para a adição. Com o neutro, você tem o simétrico. Bom, está bem claro que tem o simétrico, mas deve dar para ter o simétrico. E aí você pode dizer que os positivos são os que contêm propriamente zero. E aí você define o produto de dois números positivos. O que você faz? Você pega, está aqui, ó, tem aqui uma semirreta, está aqui o zero, tem uma semirreta S, a semirreta R. Você pega só os elementos racionais que estão aqui, os racionais que estão aqui, multiplica, com isso você tem um intervalo que vai de 0 até R vezes S, e você acrescenta os caras que estão de 0 para baixo. Claro. É óbvio como fazer a multiplicação de números positivos, você se vira aí com os negativos e vamos quase conversar. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai... Então, se você pegar RS maiores do que zero, você define RS é igual ao conjunto dos XY, tais que X pertence a S, X maior ou igual a zero, Y pertence a S, Y menor ou igual a zero, união, digamos, o zero. O zero, esse zero aqui é o conjunto dos X pertencentes aqui, tais que X menor que zero. Usando... eu estou me colocando assim, eu não sou o Eudoxo, estou me colocando mais na posição do dele. Já tenho os racionais, essas coisas racionais, estou construindo os reais dessa maneira. Aí a gente tem que... será que a gente constrói se você tem R, será que existe o menos R? Acho que isso é uma solução simples, né? Com certeza, se você tiver vamos dizer, R maior que zero, pega aqui zero, R. Pega os caras quase, né? Se você tem essa semirreta aqui, se você pegar os negativos desses,
você tem. E já nem precisa estar o zero aqui. Né? Pega aqui moralmente aqui você vê aqui até o número R. Então, a semirreta do R são os números racionais menores do que R. Se você pegar os números racionais maiores do que R e trocar o sinal, você tem simétrico. Só tem um probleminha de definir os maiores do que R, que você tem que definir em função desses aqui. Então não basta ser maior que todos esses, porque podia ser um número racional, você exclui ele se ele for racional. Claro isso. Ó, tem aqui a reta, os caras que estão aqui vão até um certo número R. Os caras aqui são os maiores que R. Se eu pegar menos eles são menores que menos R. Então, são menos R. Com o risco desse R, por exemplo, ser 2, e aí os maiores que estão de cá incluiriam o 2, você tira o 2. Então você tem o menos R. Com isso você pode separar os números entre 0, positivos e negativos, e aí você define o produto pela regra dos sinais. Se você multiplicar dois números, você pega se eles são os dois positivos, você faz assim. Se eles são os dois negativos, você multiplica os menos eles. E se um deles só for negativo, você coloca. Ou seja, define o módulo como sendo o cara ou menos o cara, conforme o caso, faz o produto dos módulos, bota o sinal e está resolvido. Isso aqui, basicamente, eu diria assim, agora é um exercício. As ideias já estão todas aqui, é um exercício você provar as propriedades dos números reais. A mais fácil foi a propriedade suprema. Primeira, porque o negócio foi construído para isso. Legal? Então, vou falar um pouco da outra definição de sequência discutível. Importante para nós. Então, no número geral, a primeira construção, então a gente bota lá o nome do Eudoxo, dele, então, eu costumo dizer, a outra construção são os números da professora. A professora nos ensinou em algum momento isso. E, de alguma maneira, sei lá, o pai da ideia não é muito claro. Eu encontrei uma referência, estava olhando ontem, dormindo de tarde, tem um belga, Simão Esteban, que publica um livro chamado Aritmética. E alguma coisa assim, ela é datada de 1585. Estava olhando, bom que você acha? Já tem o livro do Google, só que o livro foi escaneado no original, no francês, meio arcaico, com tipografia daquele tempo, mas dá para ler. E nesse livro ele coloca a numeração de posição, não que ele tenha inventado a numeração de posição, ele explica a numeração de posição, coloca as potências, tem o símbolo de raiz quadrada, raiz quadrada é uma coisa mais ou menos assim. E eventualmente, se ele botar uma raiz cúbica, ele bota um
3 aqui, mais 4, tá? Então já tem essas coisas claras, né? E agora ele discute justamente, ainda estamos no Renascimento, né? Então é momento ainda de retomada do conhecimento do antigo. Euclides era ainda a referência da matemática. Então essa separação de número e grandeza, a ideia de que raiz de 2 não é um número, não tem um número, é um número irracional, ele diz, não tem número irracional, número absurdo, número sei lá o que, quando ele define, ele tem a ideia assim, de que os números são todos iguais, são todos filhos de Deus, porque ele argumenta, tá bom, raiz de 2, ele é irracional em relação ao 1, que é o lado dele, mas se você pegar o raiz de 2 para ser o lado do quadrado, aí o 2 ele vai ser o irracional com ele, então ele coloca assim, essa coisa nesses termos, eu ainda não encontrei exatamente onde está, mas encontrei um trabalho de um outro belga chamando a atenção para o seu compatriota, ele mostra lá que em algum lugar desse negócio ele usa os algarismos depois da vírgula, que certamente não foi ele que inventou, mas mostra, chama atenção para o fato que você está resolvendo uma equação polinomial, uma coisa qualquer, você pode achar a sua solução acrescentando infinitos termos depois da vírgula. Já tem a ideia, que também, essa ideia não necessariamente é dele, mas ele diz, olha, os números reais estão construídos, o número real pode ser dado. Ele não, vamos dizer, não tem essa preocupação de definir um número real como uma sequência de algarismos. Ele só diz, os números, todo mundo já trabalhava os números. Então, todos os números são filhos de Deus e eles podem ser obtidos dessa maneira, se aproxima de uma sequência infinita. Então, essa ideia, né, vai ser retomada pelo Cantor, também na segunda metade do século XIX. Bom, o que é a ideia? O que é a ideia aqui? Né? Um número real é uma soma infinita. A professora nos ensinou isso. Né? Você tem aqui, o número real é um número natural, vírgula, uma sequência A1, A2, A3, etc. Aqui eu estou dando barato a parte do natural, que também tem potência de 10, mas essa aqui já está tranquilo. Então você tem N mais A1 vezes 1/10, mais A2 vezes 1/10 ao quadrado, mais A3 vezes 1/10 ao cubo, etc. Então é uma soma infinita. Uma soma infinita é uma sequência, né? N, N1, N1, A2, N, A1, A2, A3, etc. Uma sequência de números racionais e o nosso número real é um limite, é o limite dessa sequência. Para que tenha um impasse aí, que nesse momento não se falava. O número é um número, o número já existe. Ninguém vai discutir a existência ou não do raiz de 2. O 2 existe. Mas isso é um processo que permite você aproximar qualquer número real e garantir que qualquer número real pode ser obtido por uma aproximação assim. Então, do ponto de vista conceitual, eu não posso definir o número real como limite de uma sequência, porque o limite de uma sequência, a definição de limite pede que o limite exista. Você diz, o limite, quando Sn tende para S, o limite de Sn, quando n tende para infinito, de Sn igual a S,
Pensando nos racionais, estamos nos racionais. Isso significa o quê? Que para todo epsilon maior que zero, epsilon racional, existe n0 tal que n maior que n0 implica que Sn menos S menor que S. Ou seja, o melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto eu penso que Sn é S. Então, a definição de limite exige que você exiba o limite. Aqui o impasse conceitual é que você não tem o limite para exibir. Você tem a sequência. Então, na verdade, o limite é definido pela sequência. Agora, é claro, né, que um mesmo número real pode ser definido por infinitas sequências diferentes de números racionais. Quando mais não seja, escolhendo diferentes bases de numeração. O número meio na base 10 ele é 0,5, na base 2 ele é 0,1 e na base 3, sei lá, ele é 0,1. Coisas aqui. Isso aqui é um texto. Né? Se você fizer um terço, mais um número, mais etc., vai dar um terço sobre 2 terços, igual ao meio. Então aqui 0, se você botar na base 7, na base 8, cada um vai dar uma sequência diferente de números racionais representando o mesmo número. Então, a menos que você resolva viver num sistema, aí nós vamos ter o problema do maior. Podemos ter até uma guerra, né? As pessoas que vão dizer, não, vamos definir o número pela base 10. Aí os caras da computação não porra nenhuma. Base 2, hoje eu acho que base 2 ganharia, mas seria um trauma. Né? Então, é mais conveniente você, e tem problemas assim, né? você definir, pensar assim, um número como π, uma coisa assim, você vai definir um número, eventualmente você não quer ter que dar todos os algarismos desse número. Né? Geralmente o que a gente faz para definir um número desconhecido? Você dá um processo de cálculo, um processo interativo, né? Que permite ir aproximando o número cada vez mais. Se você quiser fazer com algarismo, você vai ter que pegar cada aproximação, aproximar ela por um número escrito na base 2, por exemplo. Bom, essa é a minha aproximação atual, depois botar a seguinte. Talvez a seguinte omita. Imagina assim, você achou uma aproximação que é, vamos pensar na base 10, 3. Aí a segunda pode ser que já dê 3,15. A terceira vai dar 3,14. Quer dizer, não tem, em geral, quando você vai aproximar um número desconhecido, você não tem uma sequência que vai dando os algarismos bonitinhos. Então, o que importa para a gente, para ter um número, é ter uma sequência de números racionais que aproxime esse número. Então, o Cantor, ele justamente abstrai essa ideia aqui e diz o seguinte: um número real é uma sequência de números racionais que convergem para aquele número. Repara que ainda é uma definição circular, né? S é qualquer sequência. Ih, não tem mais tempo. Sn. Em que Sn converge para S. É difícil a definição, porque a própria definição existe S. Então, aí você tem que abrir mão disso e dizer, bom,
eu não sei quem é o S, mas eu sei dizer se duas sequências de números racionais convergem ou não para o mesmo cara. Está claro, né? Que, vamos dizer, SN converge para S e RN converge para S, isso é C somente C, RN menos SN converge para zero. Então eu sei dizer quais são as sequências que convergem no mesmo número. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a sequência Rn é equivalente à sequência Sn, C isso a C, Rn menos Sn, converge para zero. E aí, repare, isso engloba, eu posso pegar o 2, o meio, escrito na base 2, na base 10, na base 3, na base 7, cada um vai dar uma sequência de números racionais, mas todas vão satisfazer, quaisquer duas vão satisfazer esse critério. O limite da diferença vai ser zero. Então eu vou dizer que um número real é uma classe de equivalência de sequências de racionais. Beleza? Vem cá, vocês. Tem gente que dorme na aula, tem que pensar que eu estou mentindo. É claro que eu estou mentindo. Tem alguma coisa errada nisso aí. O que está errado nisso aí? Desgastado no fim de semana fazendo prova. Qual foi dura? Todo mundo morto já. Dura pouco. Pensa só. Tudo bem, se você tem duas sequências que convergem para o mesmo número, a diferença converge para zero. Mas pega duas sequências que não convergem. Por exemplo, duas sequências que convergem para o infinito. Pode ser que a diferença entre elas converja para zero. Duas sequências que ficam lá oscilando, pode ser que a diferença converja para zero. Você pega uma sequência maluca, menos 1, menos 1, menos 1, 1, isso não converge para lugar nenhum. Aí pega menos 1 mais meio, 1 mais 1 terço, menos 1 mais 1 quarto, 1 mais 1 quinto, menos 1 mais 1 sexto, 1 mais 1 sétimo. A diferença disso para menos 1 e menos 1 vai para zero. Então, a gente tem que ainda dar um passo crucial, quer dizer, quais são as sequências que convergem, sem mostrar o limite. Você tem que ter um critério que permita você dizer, essa sequência converge, eu não sei o limite, mas ela tem limite. Esse é o pulo do gato dessa definição aqui. Para que ela é mais... Ela está mais ancorada na nossa ideia do que é um número, mas ao mesmo tempo tem muito mais coisa envolvida aqui. Deixa eu passar para a definição de limite. É quase uma definição parecida daquela que se usa com S, só que com dois valores, dois termos da sequência. Que é a definição, vamos dizer, de sequência moralmente convergente. Vamos dizer, uma sequência moralmente convergente é uma sequência que pode ser que ela não tenha limite, mas ela devia ter. E aí, se ela não tiver limite, o limite dela a gente inclui, é o número real. Então, uma sequência moralmente convergente é conhecida pelo nome erudito de sequência de Cauchy. É porque, claro, como toda ideia grande, nova, assim, tem um cara que chegou e fez tudo. Uma história por trás. Então, várias pessoas, principalmente acho que ao longo do século XIX, andaram pensando na coisa de organizar os números reais. Tem nome de muita gente aí. Tem um
um tcheco de origem italiana chamado Bolzano. Ficou meio desconhecido, assim, mas ele é um nome também importante nesse processo. A sequência de Cauchy é a sequência moralmente convergente. Então a gente diz que QN é de Cauchy se, por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto, eu penso que todos os caras são o mesmo. Na definição de limite, é o seguinte: a sequência é uma gota pingando aqui. Aí, a definição de limite diz o seguinte: ó, o limite é esse cara aqui. Deixa eu que são um ponto. O que significa isso? Que o melhor que eu enxergue, quer dizer, eu tenho aqui um ciclo de confusão de raio epsilon. Tudo que está aqui dentro eu acho que é um ponto só. E aí eu penso que a partir de um certo N0, todo mundo pinga aqui dentro. Então eu penso que todos são iguais a S. Na definição de sequência de Cauchy, eu não tenho o limite, eu não sei quem é o limite. Mas eu sei o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um N0, ou seja, os caras estão pingando aqui, mas a partir de um certo ponto, eu tenho aqui um ciclo de confusão, e eu penso que todo mundo pinga aqui dentro. Basicamente, né, olha só, se você pegar o xn menos xn mais 1, xn menos xn0 mais 1, se n for maior que n0, n0 mais 1 sempre é maior que n0, então essa diferença aqui vai ser menor que epsilon. Então uma maneira de achar um círculo possível de confusão é pegar o xn0 mais 1, dar aqui o círculo de raio epsilon e todo mundo vai pingar aqui dentro. Mas eu não estou dizendo que o limite é esse. Porque se eu pegar pegar um epsilon, pegar um cara que pingou aqui, eu posso pegar um epsilon menorzinho ainda, trazer um cara que enxerga melhor, e a partir de um certo ponto todo mundo vai pingar aqui. Então esse não é o limite. Mas isso daqui a ideia por trás disso é que qualquer sequência assim é moralmente convergente. Eu olho para essa definição e digo, olha, é de Cauchy, mas não está dito aqui quem é o limite dessa sequência. Mas eu olho para esse. Tem que existir, se eu vejo os caras todos iguais, tem uma bolinha assim, eu olho, o limite primeiro estava aqui, agora ele está aqui, mas ele está sempre dentro de uma bolinha menor. No fim tem que ter um ponto aqui. É claro que se você tiver nos racionais, você vai, isso são intervalos, né? Por exemplo, se aqui for raiz de 2, se a sequência convergir para o raiz de 2, você vai com intervalinhos e tal, e no fim não tem ninguém. Teria o raiz de 2. Então a ideia é que poderia não ter ninguém, mas deveria ter. E esse cara que deveria estar é o número real. Então, você define essa relação de equivalência aqui, mas só entre sequências de Cauchy, que são as moralmente convergentes. Está claro, né? Toda vez que você pega uma sequência N, A1, A2, A3, etc., ela é uma sequência de Cauchy. Porque a partir se você chegar aqui até o AN, esse daqui é 1 sobre 2 elevado a N. Então, qualquer coisa que vem aqui, a diferença para esse é
no máximo 1 sobre 2 elevado a n. Se tudo for 1 aqui, então você sabe que se você parar aqui, os próximos termos, o Sn mais 1 menos Sn, quer dizer, o Sn menos Sn é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. Então, a ideia é que você dá um epsilon, aí a ideia é o quê? Dá um epsilon, um número racional positivo. Aí existe um natural n tal que 1 sobre n, epsilon é maior que 0, então 1 sobre epsilon é maior que 0, então existe n tal que n é maior que 1 sobre epsilon, então 1 sobre n menor que epsilon, 1 sobre 2 elevado a n menor que 1 sobre n, de maneira que, dado o epsilon, você acha um n tal que, vamos para frente, a diferença entre quaisquer dois vai ser menor que o epsilon. Então, todas as sequências que a gente considera nos números da professora são sequências de Cauchy. Está razoável. Só que nós estamos só pensando de uma maneira mais ampla, que inclui sequências de Cauchy obtidas na base 10, na base 2, em qualquer base, ou mesmo por qualquer processo razoável de aproximação. A ideia aqui é que você, eventualmente, você vai construindo uma aproximação do número que você quer, sem se preocupar em dar ordens ao algarismo. Tipicamente, né, você está numa situação assim, aí você sabe que o valor da função aqui, que é o zero dessa função, o valor dessa função aqui é negativo, aqui é positivo. Então, tem um cara aqui no meio. Você pega o ponto médio, exceção, pega o ponto médio e olha se o valor aqui é positivo, então agora, aqui, essa vamos dizer, a nossa primeira aproximação. A segunda vai estar aqui. A terceira vai estar aqui. A quarta já vai estar aqui. Então, o negócio oscila, né? Sobe, desce, então, não fica como uma sequência de algarismos que está sempre aumentando. Então, organizando um pouco mais, né? Assim, o que é um número real? Então, vamos chamar de C igual ao conjunto das Qn assim, sequências de Cauchy em que aí a gente define Qn é equivalente a Rn, sem somente C, limite, quando n tende para o infinito, de Qn menos Rn é igual a zero. Prova que isso é uma relação de equivalência, e aí diz que R, eu vou chamar isso aqui de R, assim, né? Igual a R, cortado por essa relação de equivalência. São as classes de equivalência. Claro que, vamos dizer, as operações são óbvias. Você soma, somando a sequência de Cauchy. Multiplica, multiplicando a sequência de Cauchy. Tem que ter um trabalhinho de mostrar que a relação efetivamente é de equivalência, que as operações independem dos representantes que você toma, e aí provar a propriedade suprema, ou prova que, assim, o resultado principal aqui é que, bom, você tem que definir ainda o que é um número positivo, o que é negativo, né? O positivo, você poderia dizer, quando é que uma sequência vai convergir para um número positivo?
Se todos os termos da sequência forem positivos, já é uma chance. Mas não precisa ser todos, né? Se todos a partir de um certo N0 forem positivos, uma chance, exceto que a gente conhece a sequência 1 sobre N, que converge para 0, e todos são positivos. Então, na verdade, todos têm que ser maiores que algum número racional a partir de um certo ponto. Então, você vai dizer que a classe de equivalência de Qn é maior que 0, C e somente C, existe um certo número A pertencente a Q, tal que A é maior que 0, e existe também N0 pertencente a N, tal que A é maior que 0, e Qn maior que A para todo N maior que N0. Eu só estou dizendo assim, a primeira ideia é que todos os termos da sequência teriam que ser positivos. Claro que não precisa, ela pode começar com o primeiro bilhão de termos sendo negativos, depois se endireitar, ficar todo mundo positivo. Mas ainda tem o problema de coisas tipo 1 sobre N, que todo mundo é positivo e que converge para 0. Então, em vez de dizer que são todos positivos, você já tem um cara positivo, racionais, tal que todo mundo está acima dele a partir de um certo ponto. Aí você tem os positivos. Aí você fala positivos, negativos, define um módulo. O módulo de Qn é igual à sequência dos módulos, né? Acho que é isso. Se você tem uma sequência de racionais, se ele convergir um número negativo, os módulos vão convergir para o módulo. E aí você pode definir o que é uma sequência de Cauchy de números reais, que é uma sequência de Cauchy de sequências de Cauchy. E aí você vai dizer, vamos dizer, o principal resultado aqui é que toda sequência de Cauchy em R converge. Eu não posso ter sequência que só converge quando eu não estou no modo continuamente convergente? Não, aí é série, né? Tá. Quando você soma, vamos esses detalhes, porque aqui eu estou considerando a minha sequência é a sequência das somas, quando estou pensando assim, a sequência das somas parciais. Repara, essa construção é meio árdua. Você falou que para a sequência convergir para um cara positivo, né? A partir de algum elemento dessa sequência, tudo tem que ser maior que esse elemento. Não é que esse. Mas que é algum, então. Que algum cara, porque eu conheço sequência em que todo mundo é positivo e que converge para 0. Não, eu tinha pensado, sei lá, pegar um cara e ficar tirando 1 sobre N elevado a menos N, sabe? Ou N. Não, menos N. Que aí ele ficaria voltando em volta dele e às vezes ele está maior. Não, mas eu não conheço o cara. Não, o problema é assim, o número real é definido pela sequência de Cauchy. Então, depois, eu pego uma sequência de Cauchy. Os números da professora são muito mais simples. Se você pensar assim, em termos dos números na base 10, você pega uma sequência de Cauchy, é uma sequência de Cauchy de números reais.
a ideia é mais ou menos assim, né? Se essa sequência é uma sequência de Cauchy, se você der, imagina que você tem números assim, são da forma N, A1, A2, A3, etc. Aí tem um outro aqui que é N, B1, B2, B3, etc. Aí você sabe que a partir de um certo N0, a diferença entre eles tem que ser menor do que, vamos chamar assim, mais aqui de NN e NN. Essa aqui é a sequência, o QN, e esse aqui é o QN. Então, a diferença entre eles, né, QN menos QN menor que um certo epsilon, por exemplo, um certo epsilon 1 sobre 10 elevado a um certo K, deve nos dar, exceto naquele, a gente tem que pensar naqueles casos excepcionais em que os caras vão aqui 0, 1, 2, 3, por exemplo, casos excepcionais. Digamos que você está achando que converge para 3. A partir de um certo ponto, esses dois caras deveriam ser 2, 3. Quando converge para 3, você não tem certeza nem do primeiro, né? Porque isso aqui pode, quer dizer, um pode ser 3 toda a vida, e esse aqui pode ser 2 parar. Então você pode vir, a sequência a partir de um certo ponto pode já estar aqui, ou pode ser que ela esteja assim e está sempre aumentando. Então esse é um caso excepcional, assim, mas digamos que o seu limite não vai ser 3, vai ser alguma coisa entre 2 e 3. Então é claro que a partir de um certo K aqui, que não vai ser muito grande, você vai garantir que esses dois caras são 2. Você vai saber o primeiro logaritmo. Depois você vai saber o segundo, vai saber o terceiro. Tem como você resolver isso olhando ali nos números de base 10 e de base 2. Mas a ideia aqui é fazer uma construção que é totalmente abstrata. Então aqui você tem uma sequência de Cauchy, de sequências de Cauchy. E aí, como é que você vai achar a sua... Vamos dizer, a questão aqui é a seguinte, né? Você tem uma sequência Rn sequência de Cauchy em R. E aí você queremos R pertencente a R, tal que Rn converte para R. R é esse cara aqui. Então, vamos dizer, você tem aqui o R1 igual a R11, R12, R13, etc. R2 é igual a R21, R22, R23, etc. Todos convergem. Todos devem estar, vamos dizer, cada um deles converge para um número real. Esse aqui é o R1. Esse aqui são, vamos dizer, esse aqui é o primeiro elemento dessa sequência, segundo, terceiro e tal. O limite disso aqui está esse. Uma boa chance, que eu diria, que se você pegar a diagonal, talvez dê o seu R, mas não tenho certeza. Talvez seja um pouco mais complicado. Então, mas então, um bom exercício aqui é construir esse R a partir dessa sequência aqui. Eu diria assim, vamos dizer, talvez não seja diagonal, né? Mas acontece o seguinte, ó.
você quer ir aproximando. Então você pode construir o R de maneira que esse R não vai ser bom, porque eu quero definir ele como uma sequência de Cauchy. Vamos chamar ele de Rzão. Aí o Rzão vai ser Rzão 1, Rzão 2, etc. Tá. Então, a gente pode fazer o seguinte, imagina o seguinte, que o Rzão 1, vamos dizer, vai errar o R por menos do que meio. Depois o Rzão 2 vai errar o R por menos que 1/3, e assim sucessivamente. E aí você procura o Rzão 1 aqui, depois o Rzão 2 aqui, o Rzão 3 aqui, e vai em frente. Para que, por que eu estou escolhendo, eu digo que eu tendo a escolher a Constituição anterior? Porque na Constituição anterior tudo era óbvio. Nessa aqui não é tão óbvio assim. Mesmo, quer dizer, repare, mesmo no caso simples lá dos números decimais, você tem uma sequência de Cauchy de números escritos por base 10, você ir determinando cada algarismo do limite não é tão. Parece relativamente simples, mas também não é tão simples assim. Então, isso aqui eu acho um bom exercício, mas está claro que dá mais trabalho, mas que tem que dar certo. Essa construção aqui tem uma vantagem, assim, que ela na realidade, ela não é particular dos reais. Você pegou a sequência toda, né? Essa sequência vai em algum cara que a gente não sabe quem é. Você escolhe para cada intervalo, dependendo da base, nessa decimal, a gente vai pegar o intervalo, sei lá, um sobre 10, um sobre 100, assim por diante. Pega, a gente sabe que existe um cara tal que dois deles, a diferença deles é menor, né, do que esse. Pega um desses dois, pega o enésimo termo dele, o enésimo, sei lá, dígito ali. É isso que você está fazendo? É alguma coisa assim, vai ter que ser alguma coisa assim, porque aqui eu não estou nem falando em base, né? Eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é uma sequência de Cauchy de números reais. Então, na verdade, ainda tem um problema, né? Essa é uma sequência de Cauchy. O R1 não é uma sequência, ele é uma classe de equivalência de sequências. Então eu vou pegar uma sequência que corresponde, tá? Quer dizer, o R1 é um número real. O que é um número real? Número real, meio. Ele pode ser a sequência 0, meio, 0, 0, 0, 0, 0, que é a sequência na base 10. Pode ser a sequência 0, meio, 0, 0, 0, que é a mesma na base 2. Mas pode ser a sequência 0, 1/3, 1/3 mais um nono, 1/3 mais um nono, mais um centavo, etc., que é a sequência na base 3, ou qualquer outra sequência que invente e converte para o número meio. Aí você pega, digamos que o R1 é meio, aí você escolhe uma dessas sequências e bota aqui. Depois o segundo número, R2, você escolhe uma sequência que dá e bota aqui. Aí você tem isso. Aí o desafio agora é, a partir dessas sequências, esses números que você tem aqui no quadro, encontrar uma sequência de números que seja uma sequência que convirja para, quer dizer, que convirjam, que seja uma sequência de Cauchy, e você diz o número que essa sequência de Cauchy converte, para essa sequência converte, é o meu R. E aí você tem que mostrar que a sua sequência de Cauchy converte para essa. É um exercício que tem um pedaço que tem que ter uma abolação para construir um negócio, e depois ainda tem que espremer o cérebro, né? Você está lá trabalhando com classes de equivalência de sequência de Cauchy, e tem que mostrar no fim que o resultado independe dos representantes que você escolheu. Porque eu escolhi, esses números que eu botei aqui são uma possível escolha. Se eu fizesse outra escolha para a mesma sequência, eu ia ter outra sequência.
mostrar também que as duas são a mesma. Então, não dá mais trabalho. Eu tenho, achei super legal o Telestal ter resolvido fazer isso. Aí eu escrevi no livro dele, o que me dá uma certa tranquilidade de dizer, ó, se virem aí, façam, e talvez ele tenha deixado como exercício, a parte dura, inclusive na lei. Isso aqui, essa construção, ela na verdade, ela não é específica dos reais. Vou só falar alguns minutos. Esse é o processo geral de completamento do espaço métrico. Vou fazer uma versão mais abstrata do que a gente fez aqui, mas que é a mesma coisa. Vou dizer o seguinte, que um espaço métrico se M é conjunto, não vazio, tem problema com esse espaço métrico vazio, que D é uma função de distância, é uma função de M vezes M. Tem um problema aqui. Vou fazer uma definição provisória. Vou botar aqui. Na verdade, quando a gente define o espaço médio, a gente bota E. Mas eu não posso fazer isso antes de botar os reais. A definição, nada muda aqui nessa história. Então, isso é uma função de distância, né, que a cada par AB leva a distância de A a B. Então, essa D é tal que... Então, primeiro, é a distância de AB é maior ou igual a zero sempre. Segundo, a distância de AA é sempre igual a zero. Dois pontos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Terceira é que é desigualdade triangular. A distância de AB é sempre menor ou igual que a distância de AC mais distância de CAB. Quer dizer, se você tiver aqui A, B, ela é o menor caminho entre os dois pontos. Se tiver um ponto C aqui, essa distância mais essa é maior ou igual que essa. Então, isso nos permite falar em limite de sequência e de sequência de Cauchy. Então, aqui, ó, definições. A sequência AM converge para A se o melhor que eu enxergue a partir de um certo ponto eu penso que todos AM são iguais a A. Esse é sempre o problema de escrever módulo de AM menos A, você escreve distância de AM a A. Repare que o módulo de AM menos A, ele entra nessa história para definir a distância de AM a A. Leva um tempo, né, para a gente se acostumar. O módulo de AM menos A é a distância de AM a A, para pensar assim. E se você tiver em R2 ou em R3, você pega aqui o ponto A1, A2, o ponto B1, B2, chama esse de A, esse de B, né? Aí a distância de A a B é igual ao módulo de B menos A, é igual a raiz quadrada de B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 ao quadrado. Esse desenho que se inspira nisso. Então, essa noção de distância vale em R, R2, R3, em espaços vetoriais com produto interno. Falta o S. Assim, menor que S.
e você diz que a N... Agora aqui você também pode ter uma situação que você tem uma sequência de Cauchy, que é uma sequência moralmente convergente. Então, a N é de Cauchy, se por melhor que você enxergue, existe a partir de um certo ponto, você pensa que todos os caras são iguais. Então a nossa situação é a seguinte: nós temos que é um espaço métrico, onde a distância entre dois pontos. Exemplo, Q com a distância de A a B é igual a módulo de B menos A. Então, você tem um espaço métrico em que, eventualmente, nem toda sequência de Cauchy converge, ou seja, nem toda sequência moralmente convergente converge, porque, eventualmente, o cara que deveria ser o limite da sequência não existe. Mas, aí nós usamos dessa coisa assim, poder divino de definir alguma coisa e fazer passar a existir. Então aqui nós pegamos e dizemos assim, ó, o M assim é igual ao conjunto das sequências de Cauchy em M. Definimos relação de equivalência. A sequência AN é equivalente à sequência BN, C só menos C, a distância de AN a BN converge para zero. Duas sequências de Cauchy, tá? Uma sequência de Cauchy aqui no plano, imagina que o seu plano só tivesse coordenadas racionais. Você tem uma sequência de Cauchy e outra sequência de Cauchy. Essas aqui estão muito longe, mas pode ser que elas se confundam aqui e que o AN menos BN, a distância de AN e BN, esteja tendendo a zero. Então, se uma tiver limite, a outra tem, é o mesmo. Então, se você está pensando que uma sequência de Cauchy deveria ter limite, duas sequências que estão definidas como equivalentes têm o mesmo limite. E aí eu digo que o limite, então aí eu defino, vamos dizer, o M barra assim é igual a M cortado por essa relação de equivalência. Então aí eu troco o meu espaço métrico essencialmente pelo espaço das sequências de Cauchy desse espaço métrico. Só que aí eu teria sequências, eu definiria a distância entre duas sequências como limite das distâncias. Eu definiria assim, né, a distância de AN da sequência AN na sequência BN é igual ao limite, quando N tende para infinito, das distâncias de AN a BN. Tem dois problemas aqui. Primeiro que duas sequências de Cauchy diferentes podem, eventualmente, estar convergindo para o mesmo cara. Então, a distância entre elas poderia ser zero, sendo elas diferentes. Por isso, eu defino essa relação de equivalência. Duas sequências que convergem para o mesmo cara, moralmente, tem que ser equivalentes. O outro problema que tem aqui é que, como eu não estou nos reais, eu não posso definir essa distância, porque isso aqui é uma sequência de racionais, pode ser que isso aqui não exista, seja um número real. Mas eu não preciso disso. Eu só preciso provar que, com essa construção, toda a sequência de Cauchy nesse cara é convergente. Só que, como é que eu vou dizer que a sequência de Cauchy? Eu vou cair num dilema. Eu não posso definir a distância, mas eu posso dizer quando é que a distância é menor que um certo tanto. Menor ou igual a um certo tanto.
Porque se eu dou um número epsilon pertencente a Q, eu posso dizer que a distância da sequência N, a sequência Bn é menor que epsilon, se existe um N0 tal que N maior que N0 implica menor ou igual, a distância de N Bn é sempre menor que epsilon. Não posso garantir menor, poderia no limite ser epsilon. Então, dá para eu definir aqui essa relação de equivalência, dizer que aqui é uma sequência de Cauchy, usando essa coisa aqui, e o que eu teria que provar é exatamente o que eu teria que provar no caso dos reais. Claro que, vamos dizer, eu estou generalizando antes da hora, porque o que a gente pensa usualmente é o seguinte: é construir os reais. Isso não impede que você tope na sua vida com um espaço métrico que não é completo. Falta, tem sequência de Cauchy que não converte. Talvez o melhor exemplo seria pegar o seguinte: pegar as funções integráveis a Riemann, pegar as funções cujo módulo é integrável a Riemann, assim, intervalo AB, essas funções integráveis a Riemann, mas que também o módulo delas é integrável a Riemann. Isso dá um espaço vetorial, tudo, você bota a norma lá, a norma de F é igual a integral de ATB do módulo de F, só que aqui você tem sequências de Cauchy que não convergem. E aí você, uma maneira de construir integral de Lebesgue é completar esse cara. Normalmente a gente não faz com alguma coisa, funções de escada, alguma coisa assim, tudo assim. É talvez um exemplo clássico de uma situação em que, por que isso é importante? Bom, porque estudou série de Fourier. Na série de Fourier você constrói uma função com um limite de uma sequência de funções. E aí esse limite de acreditar que existe uma função, então essa é uma questão que aparece. Na verdade, a norma que a gente usa não é essa, é a raiz quadrada do integral do quadrado. Bom, então, essa construção de pegar um espaço métrico geral e completar, caso particular, o primeiro exemplo é essa construção dos reais. Sendo que, em geral, quando você está no espaço métrico, a sua distância já é dada em R. Você já tem o R, é menos um problema aqui. Então, essa dificuldade que eu tenho aqui não existe. No caso dos reais, você passa por aqui, você define os reais de passagem e depois você tem que provar que toda a sequência de Cauchy converge. De qualquer maneira, no fim das contas, você, construir os reais. Agora vamos lá provar que tudo vale. Soma, conjunto e tal. Em geral, vamos dizer, cada coisa que você define, você tem que provar que independe da classe de equivalência que você toma. Cada soma, produto e tal. É tudo simples. Mas esse resultado de provar que toda a sequência de Cauchy converge dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu diria assim, eu vou adotar o primeiro ponto de vista. Podemos adotar isso também. O que vocês preferem? Não, porque a gente isso aqui é uma aula introdutória. Então, eu apresentei para vocês duas possibilidades para construir os números reais. A primeira são o corte de dele. A segunda seria o completamento via sequência de Cauchy.
gosta mais dessa? Eu voto pela primeira. Bom, peraí, já todo mundo formou opinião, podemos votar? Felizmente, o som da internet não vai poder ficar mais, vai ter que ser decidido aqui por voto. Quem prefere a opção corte de dedo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem prefere os sequências de coxilha? 1, 2, 3, 4. Você mudou de voto? Não. Nós votamos os dois. Quer que faça as duas maneiras? Não, eu fiz as duas maneiras. Bom, tá, tem. Vamos. Bom, então teve uma maioria para os quartos dele. Vou seguir essa. Mas. Não tem problema, não. Pode cair uma prova. Tudo bem. Eu não sei, eu acho que os cortes dele, eu gosto que é mais simples, né? A sequência de coxinha, por outro lado, se você não faz, você tem aquela sensação que você está devendo a confirmação de que os números da professora funcionam. Mas a questão é a seguinte, quando você vai estudando matemática, tem coisas que você vai deixando para trás, você não faz. Mas tem coisas que você não faz, que a certa altura você diz, bom, eu não vou fazer isso porque eu não tenho saco de fazer isso, não tenho mais idade, não tenho mais o que fazer, mas você tem que ter a plena consciência de que, a plena consciência sobre se você tivesse tempo, dinheiro, ou sei lá, se pagassem bem, se você faria, seria capaz de fazer ou não. Tem coisas que você diz, não, pô, isso aqui eu nunca vou. Isso aqui eu nunca vou aprender. Tem tanta coisa para aprender que eu chegar lá que isso. Deixa eu lá, vou acreditar que é verdade. Outras você não faz, você vai olhar, você não saberia fazer o trabalho. Eu hoje olho para a sequência de coisa da sequência de coxinha. Eu já fiz essa nos espaços métricos. Foi mais ou menos tranquilo. De repente pode também fazer essa opção. Deixa o caso nos reais e faz nos espaços métricos. No caso já tem umas coisinhas para pensar. De repente eu vou fazer isso. Alguma hora a gente para e faz um completamento do espaço métrico. A questão importante é a seguinte, né? Os racionais, as propriedades algébricas, a gente define, diz as propriedades lá, você tem R, tem a adição, tem a multiplicação e tem a ordem, ou coisa dos números positivos. Então você vai lá e diz lá, adição, x mais y igual a y mais x, é comutativo, é associativo, x mais y mais z igual a x mais y mais z, então x, y, z. Terceiro, existe zero, então x mais zero igual a x por x. Aí, parênteses, vai lá, prova que zero é único, né? Pega um zero, todo mundo sabe fazer isso, pega um zero, pega outro zero, somos dois. Quarto, existe, para todo x, existe menos x, tal, menos x mais x igual a zero, também prova que o menos x é único. Quinto, para multiplicação, x, y igual a x. Sexto, x, y, z igual a x, y, z. Sétimo, existe 1, tal que 1 vezes x igual a x. Bom, a prova de que o 1 é único é a mesma. Em alguma hora a gente vai ter que provar que o 1 é diferente de zero. Nesse momento, não tem nada ligando a multiplicação e a adição, de maneira que eu acho pouco provável que a gente consiga provar nesse momento que o 1 é diferente de zero. Eu teria que escrever que o 1 é diferente de zero, eu acho que deve ter uma hora que a gente prova, né?
Oitavo, para todo x diferente de zero, existe x a menos 1, tal que x vezes x a menos 1 é igual a 1. Nono, x vezes y mais z igual a xy mais xz. Agora deve dar, né? Provar que 1 é diferente de zero. Décimo, xy pertence a P, implica x mais y pertence a P. Décimo primeiro, x e y pertence a P, implica x y pertence a P. Décimo segundo, número só uma. X pertence a P, menos x pertence a P, ou zero. P são os positivos, estritamente positivos. Então, ou o cara é positivo, ou menos ele é positivo, ou ele é zero. Tudo isso tem nos racionais. Então, na escolha dos cortes de Dennett, a gente tem a propriedade 13, que é x contido em R. X diferente de vazio. Existe M pertencente a R. Tal que N maior ou igual que X para todo X pertencente a X. Então, existe M barra pertencente a R, tal que X menor ou igual que M barra para todo X pertencente a X e M maior ou igual que X para todo X pertencente a X implica que todo conjunto não vazio que tem uma cota superior tem um supremo. Esse M barra é o supremo, é menor das cotas superiores. Estou dizendo que ele é uma cota superior e que toda cota superior é maior ou igual que ele. Então, essa propriedade, a gente tem que tirar tudo dela. Aqui não tem nos racionais. E aqui, eu acho que eu vou talvez priorizar o seguinte, destacar algumas propriedades que são cruciais dos reais e que distinguem os reais dos racionais. Então, vamos dizer, propriedades importantes. Primeiro, toda sequência de Cauchy converge. Talvez a maneira mais simples seja começar pelo óbvio. Se você tiver, isso aqui deve nos dar de graça, né, que toda sequência de números reais que é crescente e é limitada superiormente, converge. Quando a gente vai mostrar que uma soma infinita, uma soma de infinitos números é um número, o que a gente faz? A gente mostra que as somas parciais estão limitadas superiormente por alguma coisa, números positivos. E aí dá. Então, acabou. Na verdade, está dizendo que toda sequência crescente de números reais ou vai para infinito ou converge com um número real. Esse é o primeiro passo. Aí, mostrar que toda sequência de Cauchy converge. Uma maneira legalzinha de mostrar que toda sequência de Cauchy converge é o seguinte. Repara que os números da sequência de Cauchy, eles ficam todos próximos. Né? Se você tiver uma subsequência da sequência de Cauchy, a subsequência é o quê? Você tira alguns pingos, sobram os outros na ordem que eles vêm. Se você tiver uma subsequência da sequência de Cauchy que converge, a sequência toda vai convergir. Ela não pode se distanciar da subsequência. Aí um exercício interessante, não seja um exercício interessante, é mostrar que toda sequência de números reais ou tem uma subsequência crescente, ou então tem uma decrescente. Não estritamente, mas... Tá? Imagina que a sequência de números reais não tem nenhuma subsequência crescente. Então tem alguma
e decresce. E aí, se a sequência de coxinha é limitada, ela tem uma subsequência monótona, que cresce e decresce, então essa subsequência tem limite. Uma ideia. Outra, estou só passando o trailer. Outra propriedade que é usada aqui pelo Cantor, né? Toda sequência de intervalos fechados, encaixantes, de comprimento, tendendo a zero, encerra pega intervalos encaixantes e os comprimentos, intervalos fechados, a zero, vai ter um único cara ali. No fundo, né, se os intervalos são intervalos fechados e encaixantes, vai ter, chama de AN e BN, a sequência dos ANs vai subir, tem um limite ali, a sequência dos BN vai descer, tem um limite ali. Se encaixante é que o próximo está contido no precedente. Não sei se é um bom português, porque parece que eu pulei um cara nesse meio. Não é certo dizer que o intervalo IN mais 1 está contido no intervalo IN para todo ele. É isso. Aí você tem aqui os ANs subindo, os BNs descendo. Os ANs, então, estão limitados, eles convergem com o certo A, os BNs convergem com o certo B. Se os comprimentos estão tendendo a zero, A e B são iguais. Não tem nenhum mistério, mas é uma propriedade interessante que se generaliza para espaços métricos. Porque a propriedade do supremo não se generaliza para o espaço métrico, dessas duas propriedades não se generaliza para o espaço métrico. Terceira, toda sequência limitada em R tem subsequência convergente. Esse é um resultado super importante porque uma maneira natural de definir um número real, de criar um número real novo, é dar uma sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy tem lá um número. E quando você vai resolver um problema, tipicamente o que você quer é dar uma sequência de Cauchy que converge para a solução. Então, tipicamente, você tem uma sequência xn, em que o xn está perto de ser uma solução, xn mais 1 está mais perto, xn mais 2 e tal, e aí eles estão convergindo e também estão cada vez mais próximos de ser uma solução. Os limites seriam a solução. Às vezes isso não é possível, às vezes você constrói uma sequência de caras xn's tais que os xn's tendem a ser uma solução, mas eles não formam uma sequência de Cauchy, ou não claramente formam uma sequência de Cauchy. Mas se você essa sequência é limitada, você pode extrair uma subsequência que vai ser uma subsequência, que vai ser uma sequência de Cauchy, que vai ser uma sequência convergente. E aí você garante a existência de uma solução. Tem a propriedade de Borel-Lebrun, não vou destacar agora. Bom, propriedade suprema, pelo menos essas aqui são cruciais. E a gente vai, vamos ver, o teste aqui é o seguinte: o teorema do valor intermediário tem que valer, tem que ser demonstrado. Você
provar 2, se eu provo que eu não me engano. Né? Você faz a dissecção, né? Deve ter aqui a demonstração de um valor intermediário usando essa daqui. Por exemplo, já essa daqui, ó, por exemplo, para você provar que toda função contínua no intervalo fechado atinge um valor máximo, essa propriedade aqui é boa. Porque você pode criar uma sequência, vamos dizer, pega o supremo da função do intervalo. Pode ser infinito. Pega o supremo que pode ser infinito. Aí você tem uma sequência xn de pontos tais que f de xn tende para esse valor, que seria o supremo. Se você está no intervalo fechado, ela é limitada, ela tem uma subsequência convergente. Como o intervalo é fechado, o limite está no intervalo. E aí, ele é o cara. Esses resultados aqui vão ser os resultados que vão provar os teoremas que a gente está devendo. Né? Nos próximos capítulos.